Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmillcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência estão presentes o Sr. Alexandre Santoro, CEO da IMC, o Sr. Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Santoro. Por favor, Sr. Santoro, pode prosseguir. Obrigado, Sheila. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem aqui hoje no call da IMC, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021, meu segundo como CEO da companhia. Gostaria de começar agradecendo mais uma vez a todos os envolvidos em nossas operações, pela dedicação e capacidade de superação, principalmente nos períodos mais duros da pandemia. Estamos agora diante de um cenário bem diferente do início do ano, com o Brasil chegando à marca de 60% da população totalmente vacinada e vendo uma consequente retomada dos fluxos em todos os nossos negócios. Fechamos o terceiro trimestre com as vendas nas mesmas lojas 12% acima dos níveis pré-pandemia e com a maior receita da nossa história. E mesmo com essa forte recuperação em nossas vendas, nós não iremos descuidar da prevenção para seguirmos dando as melhores condições para a nossa gente e os nossos clientes. Meu muito obrigado aqui a todos vocês, time IMC, franqueados, fornecedores e parceiros. E eu gostaria agora de iniciar a apresentação passando para a nossa agenda de transformação, que vocês podem ver aqui no slide número 2. Mesmo tendo montado essa agenda há pouco tempo, ela ajuda a guiar os nossos times com relação ao que devemos focar, tanto nas ações do dia a dia, como nas nossas definições de investimento e preparação para o futuro. Relembrando aqui, a nossa agenda de transformação passa primeiramente pelo pilar de gente e cultura. E nesse quesito, eu estou muito contente com a nossa capacidade, não só de reter os talentos já existentes na IMC, como também com a nossa capacidade de atrair novos talentos para a companhia. E como foi o caso recentemente da chegada do Rafael, nosso CFO, e do Ricardo Azevedo, o diretor da Pizza Hut. O nosso time e a nossa cultura é a base para tudo que iremos construir aqui na IMC. Outro importante pilar no nosso plano são os nossos compromissos ESG. E nós temos trabalhado bastante e vamos pactuar as nossas metas ESG para os próximos 5 anos, logo agora, no início do primeiro trimestre de 2022. E quando vemos os 4 ingredientes dessa nossa agenda de transformação, que são a excelência operacional, a expansão, a digitalização e a disciplina financeira, fica muito claro que demos apenas os primeiros passos nessa longa jornada. E ao longo dessa apresentação, eu abordarei os principais destaques nesse sentido. Importante ressaltar que nosso objetivo é fortalecer ainda mais as nossas marcas e entregar um crescimento sustentável e rentável, sempre focados em nossos consumidores.
Queremos, ao final, entregar a melhor experiência para eles, com qualidade, conveniência, serviço e preço. Agora vamos lá, feita a introdução, vamos para os resultados. Temos aqui um quadro resumo dos principais destaques desse trimestre, no slide número 3. E como vocês podem ver, esse foi um dos melhores trimestres que já tivemos. A nossa receita passou dos 540 milhões de reais, um aumento de 81% com relação ao mesmo período do ano passado. As vendas nas mesmas lojas chegaram a mais 12% com relação ao período pré-pandemia e mais 75% com relação ao terceiro trimestre de 2020. O nosso EBITDA alcançou 77,9 milhões de reais, um aumento de 83% com relação ao mesmo período do ano passado, e chegamos a uma margem EBITDA de 14,4%. Também tivemos sucesso com a nossa estratégia de administrar o nosso caixa, o que nos levou a uma dívida líquida de 172 milhões de reais, o que representa apenas 1,9 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Importante ressaltar que o nosso covenant para a dívida, nesse momento, era de 7,5 vezes. E isso se deu ao mesmo tempo que retomamos os investimentos nas nossas marcas foco. Chegamos a 515 lojas ao final do trimestre, aumentando em 25 o número de lojas em nosso portfólio, o que representa um crescimento de 5% do nosso sistema. Como vocês podem ver no próximo slide, o slide de número 4. E dessas 25 novas lojas, 20 foram lojas próprias, aumentando o nosso mix de lojas próprias para 51% do nosso sistema total. E esse crescimento se deu com foco nas lojas do Margaritaville e KFC, totalmente alinhado com a nossa estratégia de longo prazo. Vamos passar agora para o slide número 5, onde falaremos em mais detalhes sobre a receita. Tivemos o nosso melhor trimestre em termos de receita, chegando a mais 81% com relação ao mesmo período do ano passado e mais 20% com relação ao segundo trimestre desse ano de 2021. Aqui no Brasil, nós vimos todas as nossas operações terem uma forte recuperação, com a normalização de funcionamento das lojas e o consequente aumento do fluxo nos shoppings, aeroportos e rodovias. Vale destacar as operações do KFC e frango assado, que tiveram um destaque de performance nesse trimestre. No frango assado, nós superamos as vendas de 2019, mas ainda com um mix um pouco desfavorável, dado que a recuperação aconteceu mais rapidamente no negócio de combustíveis do que no de restaurantes. A boa notícia é que nos restaurantes do frango assado, as nossas vendas chegaram ao mesmo nível de 2019, agora em outubro. E aproveitando esse momento positivo, acabamos de inaugurar uma nova loja do frango assado, numa parceria com a rede Monte Carlo, na região de Guará, no estado de São Paulo, a primeira abertura de loja do frango assado em 8 anos. Indo para os Estados Unidos, que teve uma curva de recuperação do Covid diferente do Brasil, foi mais rápida, tivemos um trimestre com uma performance forte, devido à sazonalidade já esperada, referente ao verão americano, mas também devido ao crescimento do turismo interno. E na região do Caribe, tivemos duas situações diferentes. As operações de catering na Colômbia ainda sofrem um pouco com as restrições devido à pandemia, mas foi mais do que compensada pela forte performance das nossas operações no aeroporto do Panamá, que teve uma grande recuperação no fluxo de passageiros. E seguindo adiante, a gente pode ver no slide número 5, é o slide sobre as vendas nas mesmas lojas, ao longo dos últimos trimestres. Temos aqui tanto o consolidado quanto o aberto pelas 4 principais marcas. E vejam que no consolidado nós já chegamos a 12% acima dos níveis pré-pandemia, e vale também destacar que agora em outubro esse número já saltou para 15%, mostrando a resiliência do nosso negócio e a fortaleza das nossas marcas. Interessante ver também que a KFC já chegou a 6% acima dos níveis pré-pandemia já no terceiro trimestre. E na Pizza Hut,
vemos uma evolução no mês a mês e chegando a 94% dos níveis pré-pandemia, agora no mês de outubro, resultante de uma série de ações comerciais, melhoria do mix e retomada dos fluxos nos shoppings e aeroportos. Indo para o próximo slide, o slide número 7, podemos ver a evolução da performance do nosso canal de delivery em todo o nosso sistema, tanto lojas próprias quanto franqueados, chegando à marca de 95,8 bilhões de reais de faturamento nesse trimestre, 2,2 vezes acima dos níveis pré-pandemia. E no segundo gráfico, como vocês podem ver aqui, a participação do delivery nos negócios da Pizza Hut e do KFC já superam a marca de 30%, mesmo com a retomada das vendas no balcão. Apesar dessa importante evolução, reconhecemos que ainda estamos muito distantes de onde precisamos chegar em termos de digitalização dos nossos negócios. E no próximo slide, iremos detalhar algumas das iniciativas prioritárias que temos nessa área, que estão em andamento para serem implementadas no primeiro trimestre de 2022. Então, aqui no slide número 8, podemos ver 3 grandes iniciativas. Primeira, para acelerar nossas vendas digitais, vamos facilitar o acesso do consumidor às nossas marcas, através de canais de redes sociais como WhatsApp e Facebook, além do rollout dos quiosques digitais para as lojas do KFC. A segunda iniciativa, nós vamos seguir reforçando as plataformas próprias de delivery com o objetivo de melhorar a nossa rentabilidade e também de melhorar a experiência dos nossos consumidores. Vamos aumentar a quantidade de ofertas exclusivas na plataforma da Pizza Hut e lançar no primeiro trimestre de 2022 a nossa nova plataforma do KFC. E para concluir, o terceiro ponto, com o objetivo de fidelizar os nossos clientes da rede Frango Assado, nós vamos lançar um programa de fidelidade digital com cupons, ofertas exclusivas e recompensas. Bastante coisa no pipeline, muito a ser feito nas iniciativas digital. E agora, indo para frente, falando de como isso afetou o nosso bottom line, como foi o nosso resultado, podemos ver no slide número 9 como foi o EBITDA global da IMC, quando chegamos a 77,9 milhões de reais, por uma mera coincidência, o mesmo número do segundo TRI de 21. Mas com uma diferença de que nesse trimestre nós não tivemos nenhum evento não recorrente que tenha impactado o nosso EBITDA. Com isso, nosso resultado recorrente foi 6 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Saltamos de 12,2 milhões para 77,9 e quase 2 vezes maior que o trimestre anterior. Um dos principais fatores que contribuíram para esse resultado foi claramente o crescimento de nossa receita e a consequente alavancagem operacional. Uma melhor gestão dos nossos custos e despesas também foram chave para a evolução do EBITDA. Entrando um pouco mais em detalhes, agora aqui no slide número 10, vemos que a retomada das nossas operações no Brasil nos ajudou a encerrar o trimestre com um EBITDA de 11 milhões de reais, impulsionado pela melhora nas margens da Pizza Hut, KFC e no segmento de aeroportos. Em contrapartida, apesar de termos tido uma grande evolução nas vendas dos restaurantes do frango assado, o peso das operações de combustível aumentou, levando para uma margem média ainda aquém dos vistos antes da pandemia. Nos Estados Unidos, importante lembrar que o nosso negócio tem forte sazonalidade, com o resultado do ano sendo construído praticamente ao longo do segundo e terceiro trimestres, o que também para nós é uma grande oportunidade. E por essa razão, temos também priorizado a expansão em cidades que temos menos sazonalidade de turistas, como Nova York e Miami. E um outro destaque importante foram as operações do aeroporto de Tucumán, no Panamá, com uma forte recuperação da receita e uma grande alavancagem operacional, entregamos resultados bastante consistentes mais uma vez. E apesar de ainda existirem restrições
nos serviços de alimentação a bordo dos aviões, nós vemos uma reação importante no segmento de catering nos últimos meses e as perspectivas para os próximos meses são bastante positivas, principalmente devido à retomada dos voos internacionais. Olhando esse slide, e como já dito no último trimestre, fica muito claro que um dos nossos principais desafios na IMC é aumentar a rentabilidade das operações aqui no Brasil. Indo agora para o slide número 11, vemos que tivemos avanços importantes na nossa agenda de disciplina financeira. Conforme já falamos, priorizamos a gestão da liquidez, alocando os investimentos nas operações com maior retorno e otimizando os custos, o que nos levou a um nível de endividamento de 1,9 vezes EBITDA dos últimos 12 meses, um patamar bastante abaixo do exigido pelos covenants. Vale ressaltar também que a companhia teve uma geração de caixa operacional de 51 milhões de reais e uma geração de caixa livre de 14 milhões de reais positivo, versus um consumo de 9,5 milhões no terceiro trimestre de 2020. Estamos seguindo com a retomada dos nossos investimentos e nós prevemos a abertura de 30 a 40 lojas no quarto trimestre. E elas serão concentradas nas marcas Margaritaville, Frango Assado, KFC e Pizza Hut, sempre mantendo a nossa disciplina de alocação de capital e nível de liquidez adequados. Importante ressaltar que todas as marcas em nosso portfólio possuem potencial de crescimento, mas claramente não é possível expandir todos os negócios ao mesmo tempo, dadas naturais restrições na alocação dos nossos recursos. Daí, a decisão de priorizar os investimentos nessas 4 marcas. Simultaneamente, estamos em processo de avaliação e definição de quais são as melhores alternativas estratégicas para maximizar o valor das demais operações. E chegando aqui agora no último slide número 12, para fazermos a conclusão, eu trago novamente a nossa agenda de transformação, que, como já disse, é o nosso guia e que define as nossas prioridades. Estamos absolutamente conscientes dos desafios que temos pela frente e de que a nossa jornada de transformação está apenas no começo. Ainda há muito a ser feito. Mas posso dizer que eu estou mais animado do que nunca. Animado com o resultado do terceiro TRI, animado com o nosso time e animado com as perspectivas e a força das nossas marcas. E de propósito, dado o horário do almoço chegando, eu encerro a apresentação com essa foto espetacular no slide número 13 de uma das nossas irresistíveis pizzas da Pizza Hut. Quem sabe vocês não animam e pedem uma para o almoço também, porque a minha acabou de chegar por aqui. Muito obrigado a todos. Retorno a palavra agora para o operador para iniciarmos a sessão de perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. Nossa primeira pergunta vem de Carlos Herrera, da Condor Insider. Pode nos passar uma visão do andamento dos negócios no quarto trimestre e como enxergam 2022? Quais os principais riscos e oportunidades? Oi, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Olha só, o quarto TRI, a gente até mostrou alguns números de outubro. A gente vê o Brasil segue na retomada, que a gente já tinha visto acontecer no terceiro TRI. Então, as operações performando bem. Obviamente, a gente entra num período mais sazonal nos Estados Unidos, né, que é um pouco natural desse nosso negócio. Como eu falei também, acho que a gente vê isso como uma oportunidade da gente aumentar as vendas nesse período do quarto TRI fora do Brasil. Mas a gente está vendo uma contínua melhora de uma maneira geral nas nossas operações. De todos os negócios, o que ainda está um pouco mais atrás de 2019 é o catering, por razões óbvias, porque por restrições de voos, de serviço de alimentação a bordo e a diminuição de voos internacionais, mas esse também
e principalmente nos últimos 2 meses, a gente vê uma retomada e a gente está otimista agora em novembro e dezembro, principalmente com a abertura dos Estados Unidos. Então, a gente, de uma maneira geral, eu acho que a gente vê o Brasil seguindo uma retomada, os Estados Unidos, normalmente, como parte da sazonalidade, um trimestre será, como previsto, um pouco mais fraco, dada a presença nossa em alguns locais muito turísticos lá nos Estados Unidos. E para 2022, assim, a gente tem tudo para terminar nesse ritmo que eu comentei esse ano, e a gente está vendo uma perspectiva bastante interessante para o ano que vem. Claramente, um cenário ainda incerto em alguns cenários, principalmente da questão de inflação, que a gente está bastante atento e acompanhando isso, mas, sinceramente, quando eu olho todas as marcas da gente, todos os negócios, acho que a gente tem tanta oportunidade ainda aqui no Brasil de crescimento, que eu acho que a gente tem focado bastante, olhando para dentro, em arrumar as nossas operações, avançar na nossa agenda digital para capturar um pedaço maior desse mercado que é tão grande que a gente ainda tem um pedaço tão pequeno. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem da senhora Larissa Pérez, da XP Investimentos. Bom dia, Santoro. Larissa da XP aqui. Obrigada por pegar a nossa pergunta. Desde a chegada da empresa, vocês vêm dando bastante destaque ao processo de transformação da EMC, o que aqui a gente enxerga como super positivo. Acho que um dos pilares mencionados tanto no release de ontem quanto no qual hoje é a questão da digitalização das vendas, especialmente com a KFC e da pizza. Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre especificamente a iniciativa de cuponagem e de CRM proprietário dessas duas marcas, de onde vocês estão hoje, para onde vocês querem ir? E acho que especificamente na segunda pergunta, no release vocês comentam que a base ativa de CRM do KFC aumentou 30% versus 2020, né? Mas, assim, não ficou tão claro para a gente o quanto que isso representa do total de pedidos da marca hoje. Então, acho que eram essas duas perguntas e muito obrigada desde já. Muito obrigado pela pergunta. Olha só, eu fiz na nossa apresentação, acho que eu comentei, sendo muito realista, assim, a gente tem muito que evoluir em todos os aspectos, tanto de CRM como ativações digitais, como os cupons. A gente começou, agora a gente iniciou na rede Frango Assado, com a questão dos cupons digitais, e a gente tem uma série de iniciativas mapeadas agora para a gente fazer com a pizza e na sequência com o KFC após o lançamento do aplicativo. Tá? O CRM, no que diz respeito a KFC, teve um aumento grande, sim, de uma base ainda pequena, né? De novo, a gente está agora bastante focado nisso, mas muita coisa para fazer ainda. Tá? Então, eu te diria que a nossa base que a gente tem aqui dentro de CPFs, alguma coisa em torno de 300 mil CPFs cadastrados, o que a gente reputa ainda como um número muito, muito baixo, o que só reforça o tanto que a gente ainda tem que andar nesse assunto aqui dentro, tá bom? Obrigado. Perfeito, ficou super claro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Luca Lestinge, da Sara Invest. Como está o andamento dos desinvestimentos em operações menos rentáveis? A procura de compra para estas operações? Opa, Luca, obrigado pela pergunta. Olha só, como eu comentei na apresentação, a gente claramente está focando a expansão nas quatro marcas, Margaritaville, Pizza, KFC e Frango. E em paralelo a isso, a gente obviamente está fazendo um processo de avaliação para definir quais são as melhores alternativas para as demais operações. Dito isso, a gente vê uma oportunidade de melhoria de eficiência em todos os nossos negócios, em todo o nosso portfólio. E, muito tranquilamente, eu te digo, a gente não tem nenhuma operação deficitária. Então, todas as operações hoje nossas entregam resultado. O que a gente está em análise, obviamente, como eu falei, de novo, eu repito, a gente está analisando as alternativas estratégicas e, em paralelo, melhorando as operações, melhorando a eficiência de todo o portfólio que a gente tem. Obrigado pela pergunta.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. Que aparentemente não tem mais nenhuma pergunta. Temos mais uma pergunta do senhor Francisco Villa, da Lugano. Oi, bom dia, Santoro. A minha pergunta é com relação à expansão do frango assado. Enfim, depois de quase 8 anos, teve essa abertura da loja nova em Guará, em parceria com a rede de Monte Carlo. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais como que está essa estratégia, como é que está eventuais negociações para compras de pontos brownfields, o que a gente pode esperar de atividade para 2022, considerando que acho que agora já está mais estabilizada a questão operacional, o tombamento da cozinha central, a questão de diretoria, marketing, estratégias. Se você pudesse dar um pouquinho mais de cor com relação a isso, especificamente com relação à expansão de frango e negociação de pontos. Obrigado. Ô Francisco, obrigado aí pela pergunta. Sim, a gente está super animado com essa abertura do frango assado, que aconteceu aí há uma semana atrás. E sim, cara, a gente está trabalhando bastante, junto em alguns casos, com alguns parceiros, como o caso da Monte Carlo. A gente também tem conversas com a própria Raízen, como vocês sabem. E a gente está num processo avançado agora de mapear e priorizar os pontos onde faz sentido a gente acelerar essa expansão. A gente vê assim, um potencial enorme. Um concorrente nosso, por exemplo, tem um dobro de número de lojas nossas, e quando você vai em algumas rodovias de altíssima densidade, como a Dutra, que o concorrente chega a ter 8 lojas, a gente tem em todo o trajeto 2, 3. Então, assim, tem muitas oportunidades. Obviamente, o que a gente está fazendo agora é afunilar e priorizar para o ano que vem. Mas eu posso reforçar aqui que dentro do nosso plano tem uma retomada de expansão do frango assado para o ano que vem, que a gente agora está terminando de definir os sites, e priorizando sempre o desenho de uma parceria, ou seja, um brownfield, onde a gente opere o restaurante, a gente não vai operar o posto de gasolina, tá bom? Obrigado aí de novo pela pergunta. Obrigado pela resposta, excelente. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo de Barros. Qual a situação dos direitos do KFC? Oi, Leonardo, obrigado aí pela pergunta. Olha só, não muda nada os direitos, a gente segue sendo master franqueado da KFC no Brasil, tá bom? Então, como você deve ter visto aí na apresentação, a gente abriu lojas próprias, a gente segue sendo master franqueado, a gente também tem parcerias com franqueados, então também tem abertura de lojas esse ano junto com franqueados. Então, existe uma discussão, sim, que está em arbitragem, que é uma discussão jurídica, que eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas a KFC, de novo, os direitos não muda absolutamente nada, a gente segue sendo o master franqueado no Brasil. É uma marca que a gente gosta muito, é uma marca que a gente vê um potencial enorme. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado junto com o pessoal da KFC para a gente tentar achar uma alternativa a esse litígio jurídico, essa discussão jurídica, mas é tudo que eu posso falar no momento. Mas a gente segue forte, expandindo esse ano, e seguimos para o ano que vem também um plano forte de expansão do KFC. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Santoro para as considerações finais. Muito obrigado aí, Sheila, e muito obrigado a todos vocês. Então, agradecer, e a gente vai estar seguramente em contato com alguns de vocês ao longo das próximas semanas. Tenham todos aí um bom dia, que agora eu vou desfrutar minha Pizza Hut. Um abraço, tchau, tchau.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.